Quando a noite cai, as luzes da cidade se acendem. I'm just playing games. I know there's plastic love. Amores de plástico, melancolia, solidão, olhos de gato, noite neon. O que essas coisas todas têm em comum? Hoje eu começo a fazer uma série de vídeos que eu queria há muito tempo. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Neon Mati, onde eu vou falar sobre City Pop. Oi, eu sou o Henri, cineasta, publicitário e eu amo City Pop. Inclusive, alguns anos atrás eu produzia muito conteúdo sobre isso em plataformas de vídeos verticais. Eu tive vários vídeos destrinchando diversos artistas e eu sempre pensei em tentar trazer isso para o YouTube, tentando explorar melhor qual é a temática, como esse gênero se popularizou, sabe? E esse aqui é o primeiro episódio desse projeto onde eu vou trazer vários vídeos sobre isso. Se você se interessa por City Pop, se você já gostou dessa temática, já deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui que artista você quer que eu fale daqui pro futuro, qual a sua música favorita do City Pop. Afinal, eu acredito que o City Pop, além de um movimento musical, ele reflete muito o movimento cultural como um todo na época. Não somente nas melodias, mas em suas letras, em suas temáticas e até mesmo reflexo na juventude. Então eu acho que é interessante, nesse primeiro episódio, a gente entender o que é o gênero e também quais os impactos culturais que ele teve e quem foram os responsáveis por começar. Então, sem mais delongas, prontos para ir para a década de 70? O Japão naquele momento vivia uma era muito tradicionalista na música e em toda a cultura como um todo, sabe? Eles tentavam recuperar os valores tradicionais antes da guerra, aquele Japão clássico, usavam muito a imagem do samurai, eles divulgavam muito aquela coisa da honra, e óbvio que na música não era diferente. Então um dos movimentos musicais muito fortes que tinha era o Enka. Mas, obviamente, o Enka ficou muito enquadrado como uma coisa de velho. Então, o que aconteceu? Vieram os jovens. Afinal, como dizia Albert Campos, toda geração, sem dúvida, se sente condenada a reformar o mundo. Com o estouro tecnológico e investimento muito forte dos Estados Unidos na parte de criação e produção tecnológica japonesa, foi possível ver um movimento muito grande de ocidentalização da cultura deles. Desde a década de 60, com o show dos Beatles no Japão, ou até mesmo na década de 70, com as Runaways apresentando um clássico show lá, isso inspirou muita geração de artistas mais pra frente. E assim, duas bandas foram muito importantes para esse pré-movimento, que foram o Happy Ending e o Tin Pan Alley. Juntas elas começaram a trilhar o caminho do rock japonês, enquanto do outro lado surgiu o New Wave Music, com nomes como Yumi Arai. Com esse tal conhecido por aí como milagre econômico japonês, ou também chamado de a bolha capitalista, porque óbvio, a gente está falando das coisas de tecnologia, mas também tiveram muitas desvantagens naquele período, foi assim que as pessoas tiveram mais acesso a sintetizadores, guitarras eletrônicas, e isso foi fomentando uma nova geração de músicos. E assim começou a se consumir muitas músicas como jazz, disco, aor e até mesmo bossa nova. E tudo isso, com um pouquinho também do funk clássico, acabou inspirando uma banda, a Sugar Baby. A banda durou entre 73 e 76, lançando só 3 álbuns e tiveram uma importância muito grande para a música. Já nessa banda a gente já teve nomes muito importantes como Tatsuri Yamashita, que até hoje é conhecido como o rei do City Pop, e Atae Konuki, que tem essa música maravilhosa, que é um clássico. E o álbum deles, Songs, é considerado o primeiro álbum de City Pop. Claro, se eu for começar aqui a falar da ordem cronológica de todos os álbuns, esse vídeo vai ficar enorme. Então eu quero focar agora no movimento, na temática e na sonoridade. Por que as músicas de City Pop são tão
identificáveis em suas letras, ainda mais com a geração atual. Durante todo o período dos anos 80, as ruas da cidade eram usadas como inspiração para o gênero. A vida de luxo, roupas de marca, discotecagem e a arte foram os principais colaboradores para o City Pop. Por mais que não houvesse nenhuma rede social naqueles anos, a sua popularidade cresceu graças à disseminação dos aparelhos de som em carro, abrindo espaço para criar uma imagem coletiva de cores neon, grandes prédios e até mesmo o movimento da noite. Como a carga de trabalho aumentava muito naquela época, como hoje em dia, parece que a única diversão daqueles jovens eram noites banais rápidas no fim de semana. Então, flertes rápidos, as luzes da noite. Muitas das letras falavam sobre esse estilo de vida noturno, era o momento que os jovens tinham para extravasar. Então a gente tem muitas temáticas como a diversão de uma noite só, flertes rápidos, romances que dão errado, bem o que o jovem passa nessa época. Mas ao mesmo tempo tinha um certo tom melancólico nas suas letras, afinal do outro dia tudo voltaria a ser o mesmo. Então, às vezes você se apaixona numa noite, vai bater na porta da pessoa e tudo acaba enquanto você pede para ela ficar contigo. Stay with me. Mas outras já diziam que eram molecas e que não gostariam de se fixar a um cara e que eles não precisam se prender a elas. Então até chega a ser irônico que a música que popularizou o gênero foi Plastic Love. Mas qual foi a repercussão exata de Plastic Love? Maria Takeuchi foi um ícone do City Pop, sabe? Aquele rosto que ficou bem fixado em um vídeo que popularizou no YouTube em 2017. Um usuário na rede subiu a música Plastic Love, o nome inclusive do usuário era Plastic Lover, e do nada o algoritmo começou a recomendar o vídeo para absolutamente todo mundo. E curiosamente, mesmo depois de milhares e milhares de views, por motivos completamente aleatórios, o vídeo original foi retirado do ar. Por uma treta de direitos autorais, basicamente, mas isso é uma outra história. Mas curiosamente, Plastic Love não fez sucesso na época. O álbum Variety nem foi o álbum que mais estourou da Maria Takeuchi. A gente teve, alguns anos depois, outras músicas dela que fizeram muitos sucessos. Naquela época, o Variety já foi produzido pelo seu marido, o Tatsuri Yamashita, mas essa pérola ficou lá escondida, pronta para ser redescoberta. E essa música tem essa letra que sintetiza muito do gênero. Ela foi uma música muito importante. E o mais instigante é como ela se relaciona muito aos jovens de hoje em dia. Muitos que ouvem City Pop falam da sensação nostálgica de ouvir as músicas, mesmo nunca tendo ouvido elas na vida. Tem aquela memória como se fosse uma coisa interna e melancólica guardada dentro de si. Afinal, a gente vive um estouro capitalista até hoje. Ele está dominando o mundo, minando todos os espaços que a gente tem. Então a gente se prende nessa diversão banal de uma certa forma para se sentir vivo, tal qual esses artistas se sentiram naquele caos do boom tecnológico. Ao mesmo tempo que tinha as vantagens do acesso à tecnologia tal qual a gente tem hoje em dia, afinal a gente está conversando aqui na internet, mas a gente também tem essa melancolia a gente está falando só de madrugada, sabe? E no fim da década de 70, início dos 80, muitas artistas que muito provavelmente vão ganhar vídeos em breve, fizeram o seu nome no City Pop. A Anri, Tomoko Aran, Tae Konuki, Jun Kohashi e, obviamente, Miki Matsubara. As duas músicas que ajudaram a popularizar muito o gênero foi Plastic Love e Stay With Me, da Miki Matsubara. Mas Stay With Me chegou a fazer um sucesso enorme na época. Tiveram diversas versões, chamavam direto a Miki para cantar em programas, mas a história dela também vai ficar para um vídeo próprio muito em breve. Da mesma forma que eu só vou citar por alto aqui o álbum Right On Time, do Yamashita, que foi um álbum extremamente importante e que é irônico como a música de abertura e título do álbum foi o tema de comerciais da Sony de Walkman, que ajudou muito mais a popularizar e fundir essas duas temáticas de tecnologia, juventude e melancolia. Eu costumo dizer que o City Pop é quase que um milagre acidental. Ainda bem que ele viralizou, ainda bem que muitas pessoas reencontraram. Diversos artistas popularizaram cada vez mais músicas, desenterrando e fazendo diversas remixes como Young Bay, ou até mesmo Night Temple, que também merecem já outros vídeos sobre ele. E o gênero viralizou tanto e foi tão redescoberto e conectável com a nova geração, que recentemente até cantoras como a Yuki, uma cantora japonesa que foi criada na Coreia, debutou fazendo músicas no estilo City Pop.
E também vale dizer que a gente tem muitas histórias criativas e diferentes nisso. A gente teve um cantor brasileiro que fez muito sucesso lá no Japão, o Carlos Toshiki, que substituiu um cantor na banda Omega Tribe e lançou o melhor trocadilho da música brasileira japonesa, que era Kimi wa 100%. Então, tipo, em breve eu quero muito falar sobre ele também. Sem contar que, por mais que não seja oficial, houveram movimentos muito próximos e similares ao City Pop ao redor do mundo, o que inclui o Brasil também. Não pela temática igual, não porque a gente tinha o acesso ao Japão, mas a gente teve muitas músicas que abordavam essa temática, a própria Sandra de Sá com Pela Cidade, ou até o Marcos Valle com seus ritmos sintetizados. Então, enfim, tem muito o que falar sobre isso ainda. A juventude nesse caos capitalista infelizmente não muda. Então é muito engraçado e curioso a gente estar sempre se reconectando ao City Pop. O City Pop teve uma passagem meteórica na história e parece que só voltou depois de muito tempo a ser valorizado. Voltou numa nova geração que se interessa pelo estilo, pela mensagem, se unindo como um pensamento, um amor, um refúgio. Ele traz conforto de certa forma, ele nos abraça, ele traz carinho e até uma melancolia necessária. Então é muito curioso em plano 2024 a gente vê tantas pessoas unidas cantando uma mesma música. Enfim, gente, esse foi o primeiro episódio, esse é um piloto, não tem outros gravados, mas tenho muitas ideias. Espero que vocês tenham gostado dessa minha empreitada de gravar de madrugada só pra mostrar prédios. O encanto do capitalismo. No geral é isso. Se você gostou, deixe seu like, comente aqui a sua música favorita do City Pop e espero ver vocês no próximo vídeo, viu? Henri, fora!